convidamos o diretor de Relações Institucionais do IBRAOP, Rafael de Bello, para moderar os trabalhos. Também comporão o dispositivo Marcondes Gil Nogueira. Ele é engenheiro civil formado pela UEA, advogado, formado na Universidade Newton Lins, com mestrado em Direito Ambiental pela UEA, é auditor técnico de controle externo de obras públicas há 12 anos no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Atualmente, ocupa o cargo de diretor de recursos e revisões do TCE-AM. Com um aplauso você. Convidamos também Felipe Monteiro de Carvalho, engenheiro civil, graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduado em Regulação e Infraestrutura e em Direito Público, com foco no controle externo dos tribunais de contas. Desde 2005, exerce o cargo de auditor de controle externo, área de auditoria de obras públicas, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Atua desde 2015 no controle e fiscalização dos procedimentos de planejamento, licitação, contratação e execução contratual das concessões e parcerias público-privadas, estaduais e municipais. Nosso próximo convidado é Maxilei Lima Azevedo, é o atual diretor-geral da Agência Reguladora de Saneamento Básico de Minas Gerais, autarquia que normatiza os serviços para 84 municípios no estado. É bacharel em Direito e tecnólogo em Gestão Ambiental. Sua carreira é consolidada na gestão pública com uma trajetória que abrange desde o nível municipal até a regulação intermunicipal de saneamento básico. Conselheiro titular no Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais. Tem contribuído para a governança de recursos hídricos em nível regional. Finalmente, Manuel Renato, secretário adjunto de Infraestrutura Social e Urbana, membro da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério da Economia, servidor público federal desde 1990, geólogo e engenheiro sanitarista com atuação na Fundação Nacional de Saúde e Ministérios da Saúde, Cidades e Planejamento. É mestre em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo, pós-graduação em Engenharia de Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz e graduação em Geologia pela Universidade de Brasília, UNB. Vamos pedir a projeção do QR Code. Vocês já estão vendo na tela? Não? Atenção técnica. Vai já aparecer. Vocês baixem para poder fazer as perguntas que, ao final, serão respondidas. Tudo certo, então? A partir de agora, com o moderador. Bom dia a todos aí, agradecemos mais uma vez aí a presença de todos. A gente sempre dá um tempinho a mais para começar para o pessoal entrar no auditório, né? Mas vamos começar que hoje a programação está bem intensa. Agradeço aí, primeiramente, a nossa presidente, a Adriana Portugal, pela honra de moderar esse painel. É um tema super relevante para nós auditores. Nós temos aqui, então, pessoas de alto nível, selecionadas aí com muito carinho. Nós temos, ontem o Denner mostrou para vocês os procedimentos de saneamento, né? Aquele grupo de saneamento é um grupo bastante ativo, bastante relevante. Eu faço parte dele recentemente. A Adriana pediu que eu ajudasse ela com esse grupo, e temos colegas da Agência Nacional de Água e Saneamento, temos colegas de tribunais de contas do Brasil inteiro, e aí eles selecionaram esses palestrantes aqui que vão falar para vocês, né? Nós vamos iniciar com o colega Marcondes, que é daqui, né, anfitrião aqui do TCE do Amazonas, e uma curiosidade, Marcondes, é que o passador... Cadê o... Bom, eu não sei se eu posso retomar. Estamos voltando ao ar. Obrigado aí, pessoal. Opa, entrou o gerador, né? Beleza. Então, muito obrigado. Já passo aqui para o Marco.
Então, Marcondes, como eu dizia, eu faço as minhas pesquisas nos Uberes, né? E os motoristas de Uber eu pergunto, pô, como é que está o saneamento na cidade? E todos eles lembraram do Prosamin, que é o programa que você vai tratar, né? Na sequência, nós vamos ter o Felipe, do TCE de Pernambuco, que vai tratar da PPP, né, da Parceria Público-Privada de Esgotamento Sanitário da região metropolitana de Recife, né, uma capital extremamente relevante do Nordeste. Ele vai trazer aí os desafios, as oportunidades enfrentadas lá na auditoria. Na sequência, o Marcilei, né, o colega nosso indicado da ARISB, da Agência Reguladora lá, de Saneamento Básico lá de Minas Gerais, que faz a regulação do Convale, que é um consórcio na área de resíduos sólidos. Então, muito importante essa atuação deles. Quem indicou foi a Valéria, a colega que é do TCE de Minas Gerais, indicou fortemente, não vamos buscar o contato com a ARISB, porque a experiência deles vale a pena compartilhar com os nossos colegas. E para fechar, o Manuel Renato, que já foi nosso secretário nacional de saneamento, na época do Ministério da Cidade, já conheci ele há alguns bons anos, né, Manuel Renato? E ele, né, gentilmente se dispôs, a gente sabe o sacrifício que é arrumar espaço na agenda para ele vir aqui também, que vai falar, dar um panorama geral aí sobre as ações do governo federal na questão da universalização do saneamento, que é o grande preocupação nossa é a universalização, é fazer o saneamento chegar aonde mais precisa, né? Nós lembramos que saneamento, né, a própria etimologia da palavra vem de saúde, né? E saneamento não é só obra, saneamento é um serviço. Não adianta você ter uma obra se você não operá-la bem. Então, todas essas palestras vão abordar, cada uma com a sua ótica, essa questão aí da operacionalização do serviço de saneamento. Agradeço mais uma vez a todos e passo a palavra para o Marcondes iniciar a apresentação dele. Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos ao nosso Amazonas. Em nome da Conselheira Yara, nossa presidente, agradeço a presença de todos e sejam muito bem acolhidos. Nossa terra, nosso tribunal, sejam bem-vindos. Em nome aqui do nosso colega, agradeço aí a participação, todos os nossos painelistas que estamos aqui juntos. É um tema bastante complexo, difícil, de forma técnica falando, para uma avaliação, para um acompanhamento de uma política pública, seja ela qual for, na área de saneamento. E aí eu trouxe aqui para vocês não, vou dizer assim, o maior programa, talvez, socioambiental que nós temos aqui há mais de 20 anos, que chama-se Prosamin. Então, vamos... Está com problema. Eu acho que ele pulou. Não, tá bom. Então, vamos lá. O nosso tema principal aqui é a gente tentar compreender esse programa de saneamento, que chama-se Prosamin, mais pelo viés da auditoria de obras públicas, porque é isso que importa para a gente, trazer essa discussão para que os colegas em seus vários estados, em suas TCEs de origem e assim por diante, possam compreender e tentar traçar trilhas de auditoria capazes de a gente chegar perto da sociedade e dizer, olha, os tribunais, os órgãos de controle realmente estão fazendo seu papel, que nessa tarefa de saneamento é importantíssima. É uma agenda que a gente sabe que é muito cara e muito difícil do controle externo ali atuar. Então, vamos aqui ao que interessa. O Prosamin, ele foi feito dentro de uma unidade gestora chamada UGPE. E essa imagem, pessoal, ela fala por si só. Isso aí é uma realidade ao longo de vários igarapés que existem não só em Manaus, como todo o estado do Amazonas. Então, as comunidades ribeirinhas, elas se acostumaram a morar, até por uma questão de cultura mesmo, costume, a morar na beira dos igarapés. Então, isso aqui é uma das fotos da realidade de várias comunidades que existem ainda, infelizmente, em Manaus. Então, a unidade gestora de projetos especiais, ela vai tentar aí, dentro desse programa, o quê? Fazer uma mudança dessa realidade através do saneamento dos igarapés, mas isso vai muito além disso. Então, o Prosamin, em poucas palavras, ele tenta aí trazer uma melhoria dos problemas socioambientais e urbanísticos da população residentes, tá certo? Nessas áreas de intervenção do igarapé, onde está abaixo da cota 30, que é abaixo do nível de enchente que nós temos aqui no estado do Amazonas. Pois bem, o que é o Prosamin? Então, vejam,
A gente presenciou, e muitos colegas auditores, ao longo desses anos, fizeram auditorias no Prosamin, e a gente vê que realmente é um programa social e ambiental que envolve aí os igarapés de Manaus. Principalmente, deve ser destacado que aí é uma parceria muito grande entre o governo do estado do Amazonas e o Banco Internacional de Desenvolvimento. Então, aí é um primeiro ponto que a gente precisa avaliar: como auditar em normas internacionais. Então, os objetivos do Prosamin, em outras coisas, é a recuperação ambiental, o reassentamento dessas pessoas de uma forma, vamos dizer assim, digna ou de qualidade, fazer a recuperação das áreas verdes e, por consequência, trazer mobilidade para essas áreas. E entre várias faces que tem o Prosamin, porque é um universo muito grande, não é, como o colega até mesmo falou, quando se trata de saneamento, não é apenas uma obra. Você vai lá, limpa o igarapé, constrói algumas edificações e reassenta as pessoas, não é isso. Existem N contratos, investimentos públicos, que estão em torno desse programa. E o que nos cabe aqui entender, nesse momento, é como ele foi instituído. E uma das coisas que eu destaco no Prosamin é esse arranjo institucional. O Prosamin, ao longo desses 20 anos, mais de 20 anos, ele tem feito um arranjo com todas as secretarias estaduais, com parcerias privadas, inclusive. Para vocês terem uma ideia, como tirar uma pessoa de uma situação dessa, às vezes ela não quer, por medo, por várias situações. Então tem que ter uma intervenção forte com relação a uma abordagem, por exemplo, com o serviço social, psicólogos, etc. Então, imagine um contrato desse. Como fazer isso? Sem contar com a parte de judicialização. Então, o Prosamin ele tem feito aí câmaras de conciliação, coisas que a gente pode considerar uma inovação, mas não sozinha, junto com o Ministério Público Estadual, junto com a Secretaria de Assistência Social e assim por diante. Então, trago como destaque esse arranjo institucional que ele está sendo aí, ao longo desses anos, sendo muito interessante e tem dado seus efeitos. Pois bem, ao longo desses anos, o Prosamin, como vocês podem observar ali, ele fez uma intervenção em determinadas áreas, mas principalmente porque essas áreas elas circulam o Garapé do 40. E até eu mesmo não sabia, e sou amazonense, da grande extensão que é esse Garapé, até realmente fazer auditoria e até me dispor a trazer essas informações aqui para a gente nesse painel. Então vejam que começou aí com o Prosamin 1, Prosamin 2, nós temos o Prosamin 3, teve uma intervenção ainda no interior do Amazonas, o Prosamin Maués, e hoje temos o Prosamin Mais. Então foi uma evolução, é claro, como todo contrato, erros aconteceram, e por fim nós temos aí a configuração que hoje se estabelece. Mas é uma intervenção realmente urbana e necessária. Então, vocês terem uma ideia, então toda a extensão ao redor desse igarapé é que é feito todo um levantamento socioambiental para saber, inclusive, quem é proprietário e quem não é. E isso tem N situações, porque tem pessoas que não moravam no local e acabam indo para lá invadir, porque querem se beneficiar de algo que não era deles. Então, é um trabalho realmente muito complexo, que vai muito além de uma obra. Ela entra no contexto realmente de um saneamento, de questão de saúde, principalmente. Então, observem a grande extensão, eu trouxe esse destaque para vocês, do quanto é enorme, vamos dizer, em termos de extensão, o Igarapé do 40. Então, ele vai lá da Zona Leste à Zona Sul, no centro de Manaus, e vários desafios foram enfrentados durante esse tempo todo. E aí nós trazemos aí imagens de como era antes, nessas intervenções, que para nós, infelizmente, não é uma novidade, para os amazonenses, para os manauaras, assim como no interior do estado, que nós auditamos, é uma realidade, infelizmente, triste. A gente verificar os nossos igarapés, que são verdadeiros rios, comparados com nossos outros estados aí, co-irmãos, sabemos que não temos o nosso rio Amazonas, talvez para vocês fica até impactante você ver que é quase uma praia, não é isso? Então, imagina a gente como pulmão do mundo, como filtro do mundo, que é a Amazônia, permitir que os nossos igarapés, nossos cursos d'água sejam poluídos de forma discriminada. É um absurdo, não tem outra palavra para falar.
Então, o Prosamin ele se propôs a tirar essas realidades, fazendo com que, de forma contratual, através de um programa, essas realidades fossem alteradas. Então, teve problemas para resolver, como enchentes, como moradias inadequadas, enfim, N situações como saúde, porque vocês sabem que daí traz um impacto grande para a Secretaria de Saúde. Claro, né, edificações totalmente irregulares, insalubres, indignas. Então, a gente perpassa aí pela própria Constituição Federal, que temos como fundamento a dignidade da pessoa humana, e para mim isso aí é um afronto à Constituição. Não se tem como se falar em um governo eficiente, num país eficiente, enquanto a gente tiver realidades como essa. Por isso que nós trouxemos aqui para vocês, para a gente repensar, enquanto auditoria, enquanto controle externo, como a gente pode fazer com que essas políticas públicas sejam realmente eficientes. O dinheiro utilizado foi realmente o correto? Né? A gente tem essa obrigação, enquanto auditor, de desconfiar. Nós passamos num concurso para isso. Daí a como fazer isso em uma trilha de auditoria é um grande desafio. E aí, para vocês terem uma ideia do Prosamin 1, eu trouxe essa imagem, que ela fala por si só. Vejam que é apenas aí um igarapé que está completamente contaminado, por isso que tem esse lodo, né, que a gente chama de contaminação, que é verdadeira vegetação em cima, mas totalmente insalubre. E ela foi alterada para essa situação hoje. Então, o impacto, por si só, é óbvio. Houve aí um avanço significativo. Inclusive, é óbvio, vai ter aí vários problemas. A pessoa que saiu dali, que sofreu o processo de desapropriação, talvez não tenha conseguido uma casa digna. Mas muitos foram reassentados lá. No Prosamin 1, nós temos quase 1.800 famílias reassentadas em edificações nesses mesmos locais, tá certo? Então, vejam que sair de uma situação como essa que está aí, esse aqui também é o mesmo local, para essa há uma grande diferença. E não só, gente, a questão do saneamento, de você ter ali uma casa adequada, água potável, mas também uma questão de segurança. Porque quem é do Amazonas sabe que essas áreas eram áreas... Continua até sendo, talvez, eu não faço mais parte da Secretaria de Segurança, mas isso era uma área vermelha, na qual a polícia não entrava, simplesmente porque não tinha como entrar. Então vejam que um programa como esse, ele vai muito além do saneamento, da recolocação das pessoas em casas dignas e água potável e assim por diante. Ele traz uma mobilidade urbana muito grande. Então, eu penso assim, o Prosamin como um programa, uma política pública a ser copiada, porque ela tem ali uma vertente em várias outras políticas públicas. Pois bem, então os resultados a gente está trazendo de forma muito rápida, porque o nosso tempo também não tem como a gente se estender muito. Mas vejam que hoje, olhando aqueles igarapés, a primeira foto que eu mostrei para vocês, e olhar hoje umas edificações desse porte, aonde você encontra aí uma qualidade de vida para essas pessoas que foram reassentadas, isso não realmente é muito bom de se ver, esse desenvolvimento. Então, aí, por exemplo, o Prosamin 1, ele tem vários complexos residenciais, e aí tem uma estatística de quase 1.800 famílias assentadas. Isso é muito significativo. Acredito que o Prosamin 1 seja o que mais teve famílias reassentadas, mas teve vários outros Prosamins que eu não tenho como a gente falar de todos, mas eles todos estão nesse porte. Uma curiosidade, até por conta da situação que eles viviam, as edificações desse Prosamin 1, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, ela foi feita de forma incorreta. Por quê? Porque em todo contrato você acerta e você erra. E essas edificações, as pessoas precisavam passar pela frente da casa dos vizinhos, e vários problemas sociais foram sendo descobertos ao longo do tempo. Porque alguém queria colocar um vaso com espinho na passagem, outro não queria tirar, deixava o cachorro do lado de fora e não podia, até pela questão de costume, não tinha o costume de morar em edificações prediais. Então, essa configuração foi ter que ser readaptada, a arquitetura foi modificada para que realmente houvesse um mínimo de contatos com eles, e isso está sendo feito agora no Prosamin+. Mas são edificações, e convenhamos, né,
bem melhor do que existia no tempo deles aí anteriores. E aí vamos falar das auditorias, né, realizadas pela DICOP. Quem é a DICOP, né? A nossa diretoria de obras públicas daqui do TCE. Então, nós temos aí um quadro hoje de quase 30 auditores, fora os que já saíram, colegas que estamos nos revisitando. Acabei de ter o prazer de ver o Fernando, de ver o Bruno, que já trabalhou comigo, acho que eles estão até aqui no palco, na plateia, e sabem das dificuldades, né, como todo auditor, de você enfrentar contratos desse nível. Apesar de nós termos, né, as NAGs, os nossos próprios manuais, mas é um desafio. Então, vejam, o primeiro desafio encontrado pela auditoria é como auditar um contrato que, na verdade, é um financiamento internacional. As regras são do BID. Meu dinheiro, minhas regras. Então, não tem como você chegar lá, antigamente com a Lei 866, jogar na cara da pessoa e dizer, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Não. Nós teríamos que mudar esse escopo para tentar ali, minimamente, verificar a regularidade, a legalidade, a economicidade desse tipo de contrato. É um desafio muito grande, porque sai totalmente fora do nosso escopo, dos nossos manuais. Então, esse era uma dificuldade muito grande pelo olhar da técnico. E aí, nós durante vários, olhando todos os relatórios de vários colegas, a gente vê aí memórias de cálculo, né, de quantitativos, né, muito deficientes. Então, a gente vê a impossibilidade de você avaliar realmente se esse orçamento está adequado ou não à execução do objeto. Por quê? Porque o banco exige algumas determinadas regras que eles estabelecem nesse tipo de financiamento, e o que o governo do Estado e a unidade ali do Prosamin, o GPE, está preocupada é atender os critérios do banco, porque senão ele vai parar de financiar. Ele não está muito preocupado com o controle externo e com as nossas exigências numa auditoria. E aí, outros desafios, porque são realidades muito ímpares. Então, vejam que nessas edificações irregulares, falando tecnicamente, quando você pega a planilha e vai verificar ali os preços unitários, as composições de custos, elas são muito diversas e semelhantes ao mesmo tempo. Então, por exemplo, como é que você vai avaliar se houve mesmo uma demolição e retirada de casas, por exemplo, só de madeira? Demolição e retirada de casas mistas, madeira e alvenaria, demolição e retirada de casas. Então, tem vários itens, todos misturados, talvez até de propósito. Olha aí a espetada do auditor, né? Que a gente tem que desconfiar. E aí você chega depois de uma auditoria de conformidade, impossível de avaliar. Então, quem ganha com isso? Quem perde com isso? Eu gosto de trazer esse questionamento para todos os auditores. Qual é o nosso papel real da auditoria de obras, ou como auditor governamental, em face dessas várias políticas públicas? É mostrar um resultado para a sociedade. Então, a gente fica de braços e pés atados numa situação como essa. Porque você não tem como avaliar. Você não tem como trazer evidência se realmente foi feito esses quantitativos. E aí, a gente vem para o nosso famoso superfaturamento. A gente verificou, em alguns momentos, ou tentou-se demonstrar com evidências que quantitativos de serviços pagos não foram executados na quantidade contratada. Mas aí vem a situação fática e real. Muitas das vezes é preciso alterar essas memórias de cálculo. Quem já executou a obra sabe disso, que não é o que está ali. Muitas das vezes você precisa alterar realmente, e é na hora, e você vai ter que fazer o quê? Uma repactuação, trazer isso para a realidade. Então, daí apontar um superfaturamento em situações tão adversas como essa, e isso ser uma penalidade, há um caminho jurídico muito grande. E aí nós verificamos, entre outras coisas, uma fiscalização, né, pelo contratante muito frágil. Né? Primeiro, pelo um corpo técnico ineficiente, é claro, uma situação dessa de grande porte. Os fiscais de obras ali talvez não tenham preparação, sejam preparados
para enfrentar isso. Nós temos ali, em vários anos, a constatação de ausência de registros fotográficos, a ausências de laudos, né, com quantitativos mais específicos, a ausência de projetos detalhados e a ausência até de diários de obras, infelizmente. E aí, uma das coisas que em todas as inspeções e auditorias foram verificadas, pessoal, era a ausência de uma estação de tratamento de esgoto. E aí, as pessoas que são de fora vão dizer, como assim? Infelizmente. Então, o Estado estava fazendo todo esse investimento nesse projeto, esse mega projeto de saneamento, que até hoje perdura, esse programa. Mas os relatórios apontavam, cadê a extração de tratamento de esgoto? Porque não adianta você fazer toda essa sistemática de captação dos efluentes, dos esgotos sanitários, e você não fazer o tratamento adequado. Isso viola não só os códigos ambientais, como é aviltante, principalmente quando a gente tem um olhar interno nosso enquanto Amazônia. Eu, infelizmente, em um dos vários encontros e debates, cursos que nós fizemos, eu tive o desprazer de um gestor uma vez comentar isso, eu fiquei morrendo de vergonha fazendo uma parte agora, que ele disse, mas se jogar aí no Rio Amazonas, esse rio é muito grande, ele depura tudo. Eu digo, como? Não é assim. Depura até quando? Vocês que são da área, vocês sabem muito bem disso. Existem limites bioquímicos para isso. E nós não tínhamos essa estação de tratamento de esgoto. E aí nós verificamos, assim, impactos socioambientais muito positivos nesses reassentamentos. Então, condomínios residenciais, dignos, com todos os seus problemas, é claro, mas uma mudança positiva, a gente enxergava isso em auditoria. Então, está aí um cenário, né, que é impactante para a gente, aí uma das residências que hoje tem, de forma digna para essas pessoas que viviam naquela situação daquele primeiro slide que eu coloquei para vocês. E aí, dentro dessa minha pesquisa, eu tive, o prazer de saber que foi, finalmente, feita a estação de tratamento de esgoto. Mas, em junho de 2021, apesar da auditoria ter colocado em todos os seus relatórios, apontando, recomendando que fosse feita a estação de tratamento de esgoto, pelo óbvio, somente em junho de 2021 é que isso foi construído e começou a funcionar. Mas, aí vem minha crítica de novo, não posso deixar de fazê-la, com certeza não foi por conta dos relatórios da DICOP. Foi por conta do próprio financiamento. O financiamento do Prosamin é um financiamento internacional na rubrica de saneamento. E aí, meu dinheiro, minhas regras, ele disse, eu vou parar o financiamento. Vou parar o financiamento caso não seja construída a estação de tratamento de esgoto. Então, isso virou um critério do financiamento internacional. Então, o governo foi obrigado a fazer, senão o Prosamin também acabaria. E aí é um vídeo que eu fiz, só para vocês terem ideia, que ela é muito compacta, ela é uma tecnologia bastante avançada, que passa aí por toda essa situação de retirada desses agregados, do esgoto, até a gente chegar a uma situação ideal, vamos dizer assim, da limpeza desse corpo d'água que chega lá. Então, nesse vídeo, no final, vocês veem que tem 3 taças, Ela vai já aparecer de novo, e gradativamente vai se limpando até se colocar um reagente até aí. Aí, quando ela começa, na primeira fase de limpeza, depois ela passa para esse segundo estágio, e finalmente, quando ela está já com reagente bioquímico dessa situação, é que ela é jogada no Rio Amazonas, no emissário que tem 500 metros do bairro do Educanos. Então, foi uma evolução, mas infelizmente, agora em 2021. Então, considerações que a gente pode fazer a respeito do Prosamin. O Prosamin ele pode ser um modelo inspirador de sustentabilidade urbana, eu não tenho dúvida disso. Mas o custo disso ele precisa passar pelo controle externo em uma trilha muito específica de auditoria, que talvez a gente ainda não tenha buscado essa trilha ideal. Ele enfrenta desafios urbanos como poluição, dos igarapés e o entorno,
A favelização, como vocês podem ver, as imagens falam por si só, e a falta de saneamento como um todo, que é o nosso grande tema. Então, ele pode ser realmente inspirador para enfrentar esse tipo de situação. E uma coisa interessante no Prosamin foi essa integração de políticas públicas, como eu falei lá no início para vocês, porque se você observar, ela vai estar trazendo uma integração entre a questão do saneamento, a habitação, o meio ambiente, porque existem ali uma melhora na qualidade, e a mobilidade urbana, inclusive permitindo que as forças de segurança possam transitar nesses locais, trazendo segurança para essa comunidade. Então, existe aí, no meu ver, uma integração de políticas públicas dentro de um único programa. Então, elas revelam-se como um modelo de política urbana integrada, dentro desses aspectos aí que eu acabei de falar. Uma outra coisa interessante que eu poderia considerar aqui para a gente é que há uma participação e inclusão social. Por quê? Porque o Prosamin ele faz um diálogo realmente com as comunidades. Discutem, brigam, mas a população está ali junto daqueles conselhos que eles colocam e principalmente nas arbitragens locais que eles fazem com os procuradores dos estados. Então, a Procuradoria do Estado do Amazonas, ela faz para tentar dialogar, para evitar a judicialização das desapropriações e trazer aí um preço justo logo em dinheiro, como determina a Constituição Federal. Então, há um diálogo, isso eu achei bem interessante. Então, a gente verifica a implantação de espaços públicos, né, como lazer, cultura e educação, dentro desse programa também. Então, há uma inclusão social, pelo menos nesse aspecto. E aí, nós falamos aí, gente, de sustentabilidade e resiliência urbana, porque os igarapés totalmente poluídos, quando eles são recuperados, você tem aí controle de enchentes, você verifica aí parques lineares, infraestrutura verde, que não existia antes. Então, isso chama-se qualidade de vida para aqueles que estão naqueles locais. Qualidade de vida que é exigida no artigo 225 da nossa Constituição Federal, quando se trata de meio ambiente. E aí nós temos também que verificar desse programa que existe aí uma governança e parcerias, porque os governos e organismos internacionais estão ali unidos, né, dentro de um contrato de financiamento, mas que tem um impacto social relevante para Manaus. E aí, chegando aqui, isso aqui é uma maratona, né, para falar. É uma maratona de informações, mas nos cabe aqui nesse painel, como o colega colocou logo no início, algumas reflexões, né? Lições e caminhos para o Brasil. O que o Prosamin poderia trazer de contribuição para nós, quando voltarmos lá para nossos estados de origem, né? E verificar que caminhos a gente poderia percorrer com esse exemplo. Então, eu fico imaginando política pública integrada com todos os estados. E o que seria isso? A gente precisa sair da casinha, então a gente tem que tentar imaginar uma política pública no Brasil, né? Talvez com um escopo dessa forma, mas talvez de forma melhorada, através dos órgãos de controle, para que esse dinheiro seja realmente utilizado da forma correta, né? Um foco em planejamento urbano contínuo e sustentável seria aí um papel, um legado talvez, um sonho nosso, se a gente utilizasse esse programa como um exemplo para todas essas situações de residências irregulares, insalubres, que afetam a dignidade das pessoas. E a grande questão é como fazer isso, né? Como sonhar em cima disso, trazer isso para a sociedade, mas dentro do nosso universo, né? Porque exige aí também da gente uma mudança de auditoria. Então, vejam, a gente precisa sair do nosso quadrado, que é por isso que tem essa imagem para os senhores e para as senhoras. Auditorias de obra, nesse contexto nacional que eu estou vislumbrando, ele deve ser obrigatoriamente concomitante, mas com uma trilha muito específica. Então, a gente precisa mostrar para a sociedade, afinal de contas, existe controle externo? A gente tem que se questionar. Até que ponto o controle externo efetivamente
traz aí para a sociedade um impacto social. Então, eu imagino que a gente precisa fazer isso, acompanhar de forma concomitante, mas uma trilha de auditoria muito bem específica, muito bem planejada a nível nacional. Porque a gente sabe que os desafios de saneamento são muito grandes. E eu trouxe aqui apenas um pingo no universo de dificuldades que nós temos como gestores públicos, enquanto sociedade, para que isso se torne aí uma realidade. Então, essas seriam as minhas considerações sobre o Prosamin, né, as auditorias que foram realizadas ao longo de vários anos pela DICOP, que é a Diretoria de Obras aqui do TCE, na qual eu tenho muita honra de ser auditor de obras públicas há 12 anos na casa. E a única coisa que eu queria finalizar é que por que a gente precisaria fazer uma mudança drástica nesse tipo de auditoria? Porque, gente, hoje eu sou diretor de recursos e revisões do Tribunal de Contas. E eu vejo que o nosso esforço de tentar trazer evidências, muitas das vezes, juridicamente, eles vão por água abaixo. Então, hoje eu estou como diretor e muitos dos colegas de auditorias que eles tiveram muito trabalho de fazer, na fase de recurso, eles são saneados. Então, tem que ter realmente uma mudança muito significativa para que isso seja eficiente. Tá certo? Muito obrigado.